Bom dia a todos, chamo-me José Inácio Faria, sou o cabeça de lista do Partido da Terra MPT ao Círculo Eleitoral da Europa e estou aqui para vos apresentar algumas das propostas que o Partido da Terra tem para apresentar aos nossos concidadãos que vivem no estrangeiro. Gostaria antes disso de referir que eu sei a dura realidade da vida dos nossos concidadãos que vivem no estrangeiro, porque eu também, até ingressar na universidade aos 18 anos, vivi sempre no estrangeiro, em vários países. E, portanto, sei qual é o sentimento de afastamento que os nossos concidadãos sentem em relação às autoridades e aos governantes em Portugal. E, portanto, nós queremos mudar isso. Também gostaria de dizer que no mandato de 2014 e 2019 fui eleito para o Parlamento Europeu, deputado do Partido da Terra, e tive a oportunidade, durante o meu mandato, de visitar algumas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, seja na Europa, seja na América Latina, e tive o privilégio de conhecer notáveis portugueses espalhados pelo mundo que pugnam pela aproximação dos portugueses a Portugal, e tudo se tem feito para que essa seja uma realidade e que não haja esta distinção entre portugueses de primeira e de segunda, que é o que tem acontecido até agora. E, portanto, penso que não faz sentido que, havendo cerca de 5 milhões de portugueses ou de lusodescendentes a viverem espalhados pelo mundo inteiro, fora do território nacional, que eles possam ser esquecidos e não sejam tidos em conta quando se pensa em implementar políticas de melhoria da qualidade de vida dos portugueses, mas só em relação àqueles que estão no território nacional. Isso é inadmissível, da nossa parte entendemos que não é esse o caminho que se tem que seguir. Aliás, a própria Constituição não aceita, e isto são medidas que eu até poderei considerar como inconstitucionais, tudo aquilo que faz esta divisão entre portugueses dentro do espaço territorial português e fora do espaço territorial português. Não pode ser. Eu vou-vos dizer algumas das medidas que o Partido da Terra tem para apresentar neste momento, nestas eleições, e gostaria de referir que nós consideramos que não é sério quando os governantes só falam dos nossos compatriotas fora de Portugal, quando é em momentos como este de eleições, ou quando se fala de remessas, as conhecidas remessas de imigrantes. É inadmissível. Não podemos permitir, como disse há pouco, que haja cidadãos de primeira e de segunda no nosso país. Todos têm que ser tratados de forma justa e igualitária, porque somos todos portugueses. E eu gostaria de vos apresentar relativamente então aos nossos 4 setores de atividade que vamos desenvolver nestas eleições e que queremos apresentar depois propostas concretas quando estivermos eleitos na Assembleia da República, e começaria por referir no setor, na área da saúde, que o Partido da Terra vai pugnar, vai propor, vai apresentar propostas no sentido de melhorar o acesso aos cuidados de saúde e aos medicamentos a todos os portugueses, independentemente de residirem em Portugal ou fora de Portugal. Isto é, concretamente, em relação aos nossos portugueses na diáspora, quando regressem a Portugal, definitivamente, ou quando estejam em Portugal porque passaram umas férias ou porque vieram aqui tratar de alguns assuntos, eles tenham direito ao mesmo acesso aos cuidados de saúde que têm todos os outros portugueses, bem como os medicamentos. Já no eixo da cidadania, o Partido da Terra pretende reestruturar todos os serviços públicos de apoio aos nossos cidadãos no estrangeiro. Isto passa, obviamente, pelos serviços dependentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como os consulados, as secções consulares. Todos os serviços têm que ser melhorados no sentido de dotar de condições humanas e físicas para que haja uma melhoria da qualidade dos serviços prestados a quem deles precisam. Isto passa também por uma medida que nós queremos que seja implementada, que são os balcões do cidadão na diáspora. Serão
nas representações diplomáticas acreditadas por este mundo fora, pequenos núcleos dentro dos consulados, por exemplo, em que haja um funcionário que esteja responsável por atender os nossos cidadãos e que precisem de tratar de assuntos como pagamento da luz em Portugal, problemas de segurança social, problemas que digam respeito à atividade fiscal, reconhecimento de habilitações, por exemplo, quem tira um curso no estrangeiro precisa de ver o diploma reconhecido em Portugal e que não tenha possibilidades, todos estes não tenham possibilidades naquele momento, ou por uma questão de tempo, ou porque não têm capacidade monetária para se poder deslocar a Portugal, que esse serviço seja prestado por um funcionário destacado no consulado para, ocasionalmente, obviamente, tratar destes assuntos. E eu penso que isto é uma mais-valia nos serviços, na prestação de serviços aos nossos concidadãos. Depois, o Partido da Terra irá também promover e, no fundo, pressionar para que haja uma verdadeira reforma do sistema eleitoral, para que todos os cidadãos possam participar plenamente, seja nas eleições nacionais, seja nas eleições regionais, locais, independentemente de residirem ou não em território nacional. Isto é fundamental para nós, tem que haver igualdade de tratamento de direitos. Também quero referir que uma outra medida é a implementação do voto eletrónico, o chamado voto à distância ou remoto, como alternativa ao voto presencial para todos os cidadãos. Refiro, uma vez mais, residam em território nacional ou no estrangeiro. Todos, em todos os atos eleitorais, seja de nível nacional, europeu, local, regional. E nestes dois últimos casos, obviamente, alargar esta participação a todos e aos nossos concidadãos que estejam no estrangeiro, se quiserem participar nesta votação, porque eu não entendo como é que um cidadão nosso que vive numa cidade, por exemplo, em Paris ou noutro sítio qualquer, que tem as suas raízes num determinado local, numa zona em Portugal, numa cidade, numa aldeia, e que tenha aí, inclusivamente, a segunda residência, uma residência de família, e que não possa decidir quem é que irá gerir os assuntos da sua freguesia, do seu concelho, só porque não está fisicamente a residir naquele local. Acho que isso é inadmissível e nós entendemos que não é por aí que tem que ser prestados esse tipo de serviço. Nós temos esse tipo de... Os direitos têm que ser exercidos igualmente para toda a gente. E, portanto, os cidadãos terão direito a poder votar se entenderem nas eleições, todas as eleições e, em particular, nas regionais e nas locais. Quanto à representatividade, ainda neste texto da cidadania, gostaria de vos dizer que, quanto à representatividade na Assembleia da República, dos nossos concidadãos que residem no estrangeiro, iremos propor também a alteração das leis eleitorais, por forma a redistribuir de uma forma mais equitativa o número de deputados na Assembleia da República. E isto dizendo o quê? De que forma? Reestruturando os lugares que já existentes. Não vamos acrescentar mais lugares, mas vamos dividir lugares para que os 5 milhões de cidadãos portugueses que residem no estrangeiro, portugueses ou luso-descendentes, que tenham direito a participar nas eleições portuguesas, todas, que estejam justa e equitativamente representados. Não podemos aceitar que na diáspora haja só 4 deputados que possam representar estes 5 milhões. É intolerável e inadmissível. Depois, no eixo da igualdade, gostaria de vos referir que iremos pugnar para que haja a realização de um censo à população não residente em território de Portugal. Censo esse que já tem vindo a ser por nós pedido há muitos anos e que não se entende como é que, chegando a esta altura, está em pleno século XXI, não tínhamos ainda... Os únicos dados que temos são dados que são publicados
por algumas agências noticiosas que nos dão relatos de haver cerca de 5 milhões de cidadãos portugueses espalhados pelo mundo. Isto é inadmissível e eu acho que haverá que promover junto das comunidades portuguesas na diáspora a possibilidade de se proceder a este censo. Para além disto, eu penso que é uma obrigação do Estado português promover o ensino da língua portuguesa, da história e da cultura, através de ações curriculares, de formação, e estas financiadas seja pelo Ministério da Educação, seja pelo Ministério da Cultura. Mas financiadas não são os portugueses que residem no estrangeiro que têm que pagar do seu bolso para educar os seus filhos na cultura, nas tradições, na história e na língua portuguesa. Nós queremos que os nossos concidadãos que residem no estrangeiro sejam portugueses e são portuguesas e, portanto, não podemos admitir que haja esta diferenciação. E se o nosso concidadão que vive no estrangeiro quer aprender, quer fazer com que os seus filhos aprendam a língua portuguesa, tem que ter possibilidade de o fazer. E isso é uma obrigação, é uma função do Estado. E, portanto, vamos pugnar para que o ensino da língua portuguesa, da história, da cultura e das tradições portuguesas possam ser lecionadas no estrangeiro, custeadas pelo Estado português, como não poderia deixar de ser. Quanto também na área da cidadania e do eixo da igualdade, gostaria de referir que também temos como proposta fomentar o intercâmbio cultural entre os jovens portugueses residentes em Portugal e os jovens lusodescendentes. Estas são apenas algumas das linhas programáticas e medidas que o Partido da Terra irá seguir e apresentar na Assembleia da República quando formos eleitos. Peço a todos que nestas eleições legislativas exijam uma mudança clara na representação dos portugueses e que votem na diferença de propostas políticas sérias que o Partido da Terra tem para todos os portugueses, independentemente de residirem em território nacional ou no estrangeiro. Muito obrigado.